Estamos no segundo dia de janeiro de 2026. E você já percebeu que nada mudou, não é? As mesmas dívidas de 2025 continuam ali. As mesmas contas vencidas. A mesma sensação de sufoco financeiro. E enquanto todo mundo ainda está fingindo que vai conseguir manter as promessas de ano novo, você sente aquele aperto no peito porque sabe que se algo não mudar de verdade, esse ano vai ser igual ao anterior. Mas deixa eu te contar um segredo que vai parecer absurdo à primeira vista. O problema não é falta de dinheiro, é uma porta espiritual trancada que impede o dinheiro de chegar até você. Eu sei como isso soa. Você deve estar pensando, lá vem mais um vídeo prometendo milagre financeiro. Mas fica comigo por 30 segundos porque o que eu vou te mostrar agora não tem nada a ver com aquelas orações genéricas que você já fez 1000 vezes sem resultado nenhum. Existe um decreto específico, um Pai Nosso da riqueza que funciona como chave mestra para destrancar bloqueios financeiros que vêm operando na sua vida há anos, talvez décadas, talvez gerações. E a diferença brutal entre esse decreto e tudo que você já tentou antes é que ele não te coloca na posição de mendigo implorando por favor. Ele te coloca na posição de herdeiro, reivindicando o que já é seu. Você já reparou que tem gente que parece atrair dinheiro sem esforço enquanto você rala o dobro e não sai do lugar? Não é sorte, não é QI, não é contato. É frequência espiritual. Eles estão sintonizados numa frequência de abundância enquanto você está preso numa frequência de escassez. E enquanto você não mudar de frequência, pode trabalhar 24 horas por dia que o resultado vai ser sempre o mesmo. Dinheiro entrando e escapando, dívida que nunca acaba, emergência atrás de emergência. Mas hoje você aprende a mudar de frequência através de um decreto que reprograma o invisível antes mesmo do visível se mover. Agora presta atenção porque isso aqui é crucial. Esse decreto só funciona se você ficar até o final do vídeo. Não é ameaça, não é estratégia de retenção. É como o código espiritual opera. É tipo uma senha de banco com 6 dígitos. Se você digitar só 5 e desistir, a porta não abre. O decreto completo, com todos os princípios explicados, com todos os compromissos selados, com toda a ativação feita, só acontece no final. Sair antes é como assinar um contrato pela metade e reclamar que ele não valeu. Então você decide, fica até o fim e recebe a chave completa, ou sai agora e continua com a porta trancada. Porque eu vou te dizer uma coisa que talvez doa um pouco, mas que você precisa ouvir. Se nada mudou até agora na tua vida financeira, não é porque você não se esforça, é porque você está lutando no campo errado. Você está tentando resolver no visível um problema que está travado no invisível. É como tentar abrir uma porta empurrando quando ela abre puxando. Pode empurrar com toda a força que você quiser, pode suar, pode se cansar. Mas enquanto você não entender o mecanismo certo, a porta não se move. E o mecanismo certo, a chave que destrava tudo, é o decreto que eu vou te ensinar hoje. Existe uma verdade que ninguém te conta sobre dinheiro, e ela não tem nada a ver com trabalho duro ou sorte. A verdade é que existe uma porta financeira na sua vida, e ela está trancada. Enquanto essa porta permanecer fechada, você pode trabalhar dobrado, pode fazer horas extras, pode economizar até o último centavo, mas o dinheiro vai continuar escapando pelos seus dedos como areia. Você sente isso, não sente? Aquela sensação de que não importa o quanto você se esforça, sempre falta. Sempre surge uma emergência, sempre aparece uma conta inesperada, sempre o dinheiro desaparece antes mesmo de você respirar aliviado. Essa porta trancada não é coincidência, não é azar, e definitivamente não é culpa sua. É algo que está operando no invisível, no mundo espiritual, e enquanto você não tiver a chave certa, nada muda. Você já percebeu que tem gente que parece atrair dinheiro sem esforço? Eles não são mais inteligentes que você, não trabalham mais que você, mas a porta financeira deles está escancarada. A diferença não está no que eles fazem, está no que eles ativaram espiritualmente. E hoje, neste exato momento, você vai receber a chave que destrava essa porta de uma vez por todas. Mas presta atenção, essa chave só funciona se você ficar até o final deste vídeo. Eu sei que você está acostumado a assistir vídeos pela metade, a pular partes, a buscar o atalho rápido. Mas isso aqui não funciona assim. O decreto que eu vou revelar no final deste vídeo é como um código completo, e se você sair antes, o código fica incompleto.
Você vai perder a ativação financeira que está esperando por você desde antes de você apertar o play. Então decide agora. Você fica até o fim? Ou você aceita mais um ano igual aos anteriores? A porta está trancada, mas a chave está a caminho. E antes de eu te entregar essa chave, você precisa entender por que ela nunca chegou até você antes. A razão pela qual você nunca teve acesso a essa chave antes é simples. Te ensinaram errado sobre dinheiro desde o início. Te ensinaram que dinheiro é sujo, que dinheiro corrompe, que desejar prosperidade é ser materialista. Te fizeram acreditar que você precisa se contentar com pouco, que a humildade financeira é uma virtude. Mas ninguém te contou que existe uma diferença gigantesca entre humildade de caráter e miséria financeira. Humildade não significa aceitar dívidas, não significa viver sufocado, não significa assistir seus filhos passarem necessidade enquanto você se consola dizendo que Deus sabe o que faz. Enquanto te ensinavam essas mentiras, uma pequena parcela de pessoas descobriu a verdade. Dinheiro responde à autoridade espiritual. Não é sobre merecer, não é sobre ser bonzinho, não é sobre esperar a hora certa. É sobre decretar com convicção. É sobre assumir sua identidade de herdeiro. É sobre parar de mendigar e começar a comandar. Você foi ensinado a orar como um mendigo pedindo esmola, de joelhos, suplicando, implorando por migalhas. E sabe o que o universo espiritual faz quando você se comporta como um mendigo? Te trata como um mendigo. Hoje isso acaba. Hoje você aprende que existe um decreto, um salmo antigo, uma declaração de autoridade que quebra correntes financeiras de gerações. Não é magia, não é superstição, não é pensamento positivo vazio. É um princípio espiritual que funciona há séculos, transmitido por quem realmente entende como o mundo invisível opera. E esse decreto vai abrir a sua porta financeira, mas só se você estiver pronto para abandonar a mentalidade de escassez que te manteve preso até agora. O que te ensinaram sobre dinheiro foi uma prisão disfarçada de virtude. Mas se te ensinaram errado, o que é certo então? O que é certo é entender que você não é um mendigo pedindo favor. Você é um herdeiro reclamando herança. Essa mudança de identidade parece pequena, mas ela muda tudo. Quando você ora como mendigo, você está dizendo ao universo espiritual que não tem direito, que está pedindo algo que não te pertence, que depende da bondade alheia. Mas quando você decreta como herdeiro, você está ativando uma lei espiritual. O que é seu por direito não precisa ser implorado, precisa ser reivindicado. A prosperidade não é uma bênção eventual, é uma herança disponível. Pensa comigo. Um filho não implora ao pai por comida dentro da própria casa. Ele simplesmente senta à mesa porque sabe que aquilo é dele por direito. Mas você tem vivido como um estranho pedindo permissão para entrar na cozinha. Você tem aceitado as sobras quando a mesa inteira foi preparada para você. E o pior, você acha que essa postura de não mereço é espiritualidade elevada, quando na verdade é apenas medo disfarçado de humildade. Medo de acreditar que você pode ter mais. Medo de decepcionar a si mesmo. Medo de admitir que a escassez não é um teste divino. É apenas uma porta trancada. Quando você muda sua identidade de mendigo para herdeiro, o dinheiro começa a responder diferente. As oportunidades aparecem, as portas se abrem, as dívidas começam a se dissolver. Não porque você ficou mais merecedor, mas porque você finalmente se alinha com a verdade espiritual sobre quem você é. E essa verdade precisa ser decretada em voz alta, precisa ser selada espiritualmente, precisa ser ativada através de um ritual específico que eu vou te ensinar hoje. Mas antes disso, você precisa decidir. Você vai continuar sendo mendigo ou vai assumir sua identidade de herdeiro? A prosperidade estava esperando você reconhecer quem você realmente é. E agora que você sabe quem é, precisa entender como ativar isso no mundo invisível. O mundo invisível opera por leis específicas, e a primeira lei que você precisa entender é esta: tudo que se manifesta no visível foi primeiro ativado no invisível. O dinheiro que você vê na sua conta bancária, a aprovação de crédito que você recebe, a oportunidade que aparece do nada,
Tudo isso já existia no campo espiritual antes de se tornar realidade física. Mas existe um problema. A maioria das pessoas vive apenas no mundo visível, olhando para a conta zerada, para as dívidas acumuladas, para as contas vencidas e decretando mais escassez sem perceber. Cada vez que você diz "estou quebrado", você está selando isso no invisível. A chave para destrancar sua porta financeira é decretar no invisível aquilo que você quer ver no visível, mesmo quando a realidade física ainda não mudou. Isso não é fingimento. Isso não é ilusão. Isso é como o mundo espiritual funciona. Você decreta primeiro. A manifestação vem depois. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Espera ver para depois acreditar. Espera o dinheiro chegar para depois agradecer. Espera a dívida sumir para depois declarar prosperidade. E enquanto esperam, a porta permanece trancada, porque o invisível responde ao que você declara agora, não ao que você vai declarar quando tudo melhorar. Por isso, o decreto que eu vou te revelar no final precisa ser falado em voz alta. Precisa ser declarado com convicção. Precisa ser repetido por 3 dias seguidos. Não é repetição vazia, é ativação constante no campo espiritual. Cada vez que você decreta, você está enviando uma frequência para o invisível. Você está destravando fechaduras espirituais. Você está abrindo caminhos que estavam bloqueados. E o dinheiro que responde a essas frequências começa a fluir na sua direção. Mas isso só funciona se você não duvidar no meio do caminho. O invisível já preparou sua prosperidade, mas você precisa ativá-la com suas próprias palavras. E ativar não significa apenas falar bonito, significa comprometer-se publicamente. Existe uma razão espiritual pela qual eu vou te pedir para comentar "eu creio" aqui embaixo. E não é sobre engajamento de canal, é sobre compromisso público no mundo invisível. Quando você declara sua fé publicamente, quando você expõe sua crença diante de outros, você está criando uma aliança espiritual que o universo invisível reconhece e honra. É por isso que as antigas tradições sempre envolviam testemunhas, sempre envolviam declarações públicas, sempre envolviam rituais visíveis. O invisível responde ao que você torna público, não ao que você guarda no coração em silêncio. Muita gente assiste vídeos sobre prosperidade, concorda mentalmente, sente um friozinho na barriga, mas não se compromete. Não comenta, não compartilha, não assume publicamente que está acreditando. E sabe o que acontece? Nada. Porque o mundo espiritual interpreta o silêncio como dúvida, interpreta a passividade como falta de convicção. Você pode até acreditar dentro de você, mas se você não externaliza isso, se você não marca sua posição, a ativação fica incompleta. É como assinar um contrato e não entregar a assinatura. O acordo não se concretiza. Então, quando você comentar "eu creio" aqui embaixo, você não está apenas interagindo com o vídeo. Você está assinando um pacto espiritual. Está declarando diante do visível e do invisível que você decidiu abrir sua porta financeira. Você está dizendo que 2026 não vai ser igual a 2025, que a escassez acabou, que você assumiu sua identidade de herdeiro. E isso cria uma reverberação no campo espiritual que acelera a manifestação financeira na sua vida. Mas tem mais. Você também vai escrever seu primeiro nome nos comentários, porque o nome ativa a identidade, e identidade ativa a provisão. Seu compromisso público é o selo que ativa o decreto no invisível. Mas antes de você fazer isso, precisa entender por que tantas pessoas ficam presas mesmo depois de orar. A razão pela qual tantas pessoas oram e não veem resultado é porque elas oram e logo em seguida duvidam. Elas fazem a oração bonita, sentem a emoção do momento, até choram de fé, mas no dia seguinte acordam olhando para a conta bancária vazia e pensam, não vai dar certo mesmo. E nesse exato momento, tudo que foi ativado no invisível é cancelado. A dúvida é o interruptor que desliga a manifestação financeira. Não é que Deus não ouviu. Não é que o universo espiritual ignorou. É que você mesmo cancelou o decreto com sua própria boca. Isso acontece porque te ensinaram que fé é um sentimento, uma emoção passageira, algo que você sente na hora da oração e pronto. Mas fé verdadeira é uma decisão sustentada. É uma postura que você mantém, mesmo quando nada mudou ainda no visível. Fé é você acordar no dia seguinte com a mesma convicção.
É você passar pela dificuldade financeira sem decretar escassez. É você agir como herdeiro mesmo quando o saldo ainda está zerado. Porque o invisível não responde ao que você sente, responde ao que você sustenta. Por isso, o decreto que eu vou te ensinar precisa ser repetido por 3 dias consecutivos. Não é porque o universo espiritual é lento, é porque você precisa treinar sua mente para não voltar atrás. Cada repetição fortalece a convicção. Cada declaração blinda sua mente contra a dúvida. Cada vez que você fala em voz alta, você está reforçando a ativação. E no 3º dia, quando a dúvida já não tem mais força, quando sua convicção está inabalável, a porta financeira se escancará. Mas se você duvidar no meio do caminho, você tranca a porta de novo. A dúvida é a única coisa que pode cancelar sua ativação financeira. E para blindar você contra a dúvida, eu preciso te mostrar o que realmente está travando seu dinheiro. O que está travando seu dinheiro não é falta de oportunidade, não é a economia, não é o mercado de trabalho. O que está travando seu dinheiro é uma corrente espiritual de escassez que vem operando na sua linhagem há gerações. Você já parou para perceber que na sua família todo mundo tem dificuldade com dinheiro? Seu avô teve, seu pai teve, você tem, e se nada mudar, seus filhos vão ter. Isso não é coincidência, isso não é genética, isso é uma corrente espiritual que passa de geração em geração até que alguém tenha coragem de quebrá-la. E hoje, você é esse alguém. Essa corrente funciona como um padrão invisível que bloqueia a entrada de dinheiro e acelera a saída. Por isso você sente que o dinheiro escapa. Por isso sempre surge uma emergência na hora errada. Por isso a dívida parece ter vida própria. Não é que você seja ruim com dinheiro. É que existe uma força espiritual operando contra a sua provisão financeira. E enquanto essa corrente não for quebrada através de um decreto específico, você pode trabalhar o quanto quiser que o resultado será sempre o mesmo. Dinheiro entrando e saindo sem sobrar nada. Mas hoje essa corrente é quebrada. O decreto que eu vou revelar no final deste vídeo tem o poder de cancelar padrões de escassez que vêm de gerações atrás. Quando você decretar com autoridade, você não está apenas mudando sua situação financeira, você está quebrando uma maldição financeira que afetou sua família inteira. Você está abrindo um portal de prosperidade, não só para você, mas para seus filhos, seus netos, sua linhagem completa. Mas isso exige que você assuma sua posição de quebrador de correntes, que você não tenha medo de declarar o fim da escassez. Você não está apenas mudando sua vida, está quebrando correntes de gerações. E para quebrar correntes, você precisa entender o poder das suas próprias palavras. Suas palavras são as ferramentas mais poderosas que você possui no mundo espiritual. Cada palavra que sai da sua boca carrega uma frequência, carrega uma intenção, carrega um poder criativo que você nem imagina. Quando você diz "estou sem dinheiro", você não está apenas descrevendo uma situação. Você está decretando a continuação dela. Quando você diz "nunca vai melhorar", você não está sendo realista. Você está selando sua própria prisão financeira. O universo invisível não julga se você está certo ou errado. Ele apenas manifesta aquilo que você declara com convicção. É por isso que pessoas que vivem reclamando da situação financeira nunca saem do lugar. Não é porque elas têm razão em reclamar, é porque cada reclamação é um decreto de escassez sendo enviado para o campo espiritual. Elas estão literalmente construindo suas próprias prisões com as palavras que escolhem falar. E o pior é que elas nem percebem, porque acham que estão apenas desabafando, apenas sendo honestas sobre a situação. Mas honestidade sem sabedoria espiritual é apenas autossabotagem disfarçada de transparência. Agora imagina o oposto. Imagina você acordar todo dia e decretar prosperidade, decretar provisão divina, decretar que a porta financeira está aberta. Imagina você olhar para a dívida e decretar o cancelamento dela. Olhar para a conta vazia e decretar multiplicação. No início parece loucura. Parece que você está fingindo. Parece que você está se iludindo. Mas depois de 3 dias repetindo o decreto, algo muda. A sua mente para de resistir, o invisível começa a responder e o dinheiro começa a fluir de formas que você nem imaginava possíveis. Mas tudo começa com a decisão de controlar suas palavras.
Você constrói sua realidade financeira com cada palavra que escolhe falar. E agora que você entende o poder das palavras, precisa conhecer o decreto que muda tudo. O decreto que eu vou te revelar no final não é uma oração comum, não é uma reza decorada, não é um mantra genérico. É um código espiritual antigo, uma declaração de autoridade que foi guardada e transmitida por quem realmente entendia como abrir portais financeiros. Esse decreto combina identidade, autoridade e especificidade. Ele não pede, ele declara. Ele não suplica, ele comanda. Ele não espera, ele ativa imediatamente. E quando você falar esse decreto pela primeira vez, você vai sentir algo diferente, uma mudança de atmosfera, uma sensação de que algo se moveu no invisível. Mas atenção, esse decreto só funciona se você entender que não é sobre repetir palavras bonitas, é sobre assumir uma postura espiritual de herdeiro. Você não vai falar esse decreto como quem repete uma fórmula mágica esperando que algo aconteça. Você vai falar esse decreto como quem está reivindicando algo que já é seu por direito, como quem está destravando uma porta que sempre deveria ter estado aberta. A diferença está na sua convicção, na sua autoridade, na certeza de que o que você está decretando já está acontecendo no invisível, antes mesmo de se manifestar no visível. Muita gente vai ouvir esse decreto, vai achar bonito, vai até emocionar, mas não vai decretar de verdade. Vai guardar no coração, vai pensar que lindo, mas não vai abrir a boca e falar em voz alta com autoridade. E essas pessoas vão continuar com a porta financeira trancada, não porque o decreto não funciona, mas porque elas não ativaram. Você precisa decidir agora se vai ser mais uma pessoa que só escuta ou se vai ser alguém que realmente decreta. Porque o decreto está chegando, mas ele só transforma quem tem coragem de falar. O decreto só transforma quem tem coragem de declarar em voz alta. Mas antes de eu revelar o decreto completo, você precisa fazer uma escolha definitiva. A escolha que você precisa fazer agora é simples, mas definitiva. Você aceita mais um ano de escassez ou você decide que 2026 será diferente? Porque não dá para ficar em cima do muro, não dá para decretar prosperidade e continuar vivendo com mentalidade de pobreza. Não dá para abrir a porta financeira e ao mesmo tempo segurar ela fechada por medo. Ou você entra de cabeça nessa ativação espiritual, ou você aceita que as coisas vão continuar como sempre foram. Meio termo não existe no mundo invisível. Hesitação cancela a manifestação. Dúvida tranca a porta. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você já tentou de tudo. Já fez orações, já acendeu velas, já participou de correntes, já assistiu dezenas de vídeos prometendo milagre financeiro. Eu sei que uma parte de você está com medo de acreditar de novo e se decepcionar mais uma vez. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A diferença entre todas aquelas tentativas e o que você está prestes a fazer agora é que dessa vez você não está pedindo como mendigo. Você está decretando como herdeiro. Dessa vez, você não está esperando um milagre externo. Você está ativando uma lei espiritual interna. E quando você ativa uma lei espiritual, o universo invisível não tem escolha a não ser responder. Não é sobre merecer, não é sobre ser bonzinho, não é sobre fazer tudo certinho. É sobre autoridade, é sobre identidade, é sobre assumir sua posição e não recuar. Então eu vou te perguntar de novo. Você está pronto para fazer essa escolha? Você está pronto para decretar o fim da escassez e o início da abundância financeira? Porque se a resposta for sim, então chegou a hora de você selar esse compromisso. Sua decisão agora determina sua realidade financeira em 2026. E para selar essa decisão, você vai fazer algo que a maioria não tem coragem de fazer. O que a maioria não tem coragem de fazer é se comprometer publicamente, é expor sua fé diante de outros, é assumir o risco de acreditar onde todo mundo pode ver. Por isso eu vou te pedir agora que você pause o vídeo por alguns segundos e vá até os comentários. Escreva "Eu creio" em letras maiúsculas. Escreva seu primeiro nome logo abaixo. E se você tiver coragem de ir além, escreva também uma frase declarando que 2026 é o seu ano de virada financeira. Isso não é pedido de engajamento, isso é ritual espiritual de ativação. Quando você faz isso, quando você expõe sua crença publicamente, 3 coisas acontecem no invisível. Primeiro,
Você sela um pacto espiritual que o universo reconhece como compromisso real, não como desejo vago. Segundo, você ativa testemunhas espirituais que vão cobrar a manifestação daquilo que você declarou. Terceiro, você quebra o poder da vergonha e do medo que mantinham sua porta financeira trancada. Porque enquanto você esconde sua fé, enquanto você tem vergonha de declarar prosperidade, o invisível interpreta isso como falta de convicção. Eu sei que tem gente assistindo agora e pensando: mas eu não preciso comentar para ter fé. E você está certo, você não precisa. Mas se você quer ativar tudo que esse decreto pode fazer na sua vida, se você quer destrancar completamente sua porta financeira, então você vai além do mínimo necessário. Você não faz só o básico. Você faz o que quebra a resistência espiritual. Então vai lá agora. Comenta: eu creio. Escreve seu nome, marca sua posição. E quando você voltar para o vídeo, você vai estar pronto para receber o decreto completo. Seu comentário não é interação, é ativação espiritual pública. E agora que você selou seu compromisso, precisa entender como manter a porta aberta. Manter a porta financeira aberta exige que você entenda um princípio que poucos conhecem: o princípio da persistência consciente. Não adianta decretar hoje com toda a convicção e amanhã voltar a falar de escassez. Não adianta ativar a prosperidade agora e daqui a 2 horas reclamar que está sem dinheiro. O invisível não responde a picos de fé, ele responde à frequência sustentada. É como sintonizar um rádio. Você precisa manter a sintonia na frequência certa, porque qualquer desvio faz você perder o sinal. Por isso você vai repetir o decreto que eu vou te ensinar por 3 dias consecutivos. Não é superstição, não é ritualismo vazio, é treinamento espiritual para sua mente. No primeiro dia você decreta com esperança misturada com dúvida. No segundo dia a dúvida diminui e a convicção aumenta. No terceiro dia você já decreta com autoridade plena, sem hesitação, sem medo, sem olhar para as circunstâncias. E quando você chega nesse nível de convicção inabalável, o dinheiro não tem escolha a não ser fluir na sua direção. Mas tem um detalhe crucial que você não pode esquecer. Durante esses 3 dias, você precisa blindar sua boca. Nada de reclamar da situação financeira, nada de falar que está duro, nada de decretar escassez disfarçado de desabafo. Cada palavra negativa sobre dinheiro cancela uma parte da ativação. Você está destravando uma porta e ao mesmo tempo precisa parar de trancá-la de novo com suas próprias palavras. Então vigia sua boca, controla tua língua, decreta só prosperidade. Mesmo que a situação não tenha mudado ainda no visível, você sustenta o decreto no invisível. 3 dias de convicção inabalável destravando o que anos de dúvida trancaram. E para que esses 3 dias tenham o poder máximo, você precisa conhecer o segredo da multiplicação. O segredo da multiplicação é simples, mas poderoso. Aquilo que você compartilha se multiplica na sua vida. Não é sobre caridade, não é sobre fazer o bem para receber recompensa. É uma lei espiritual de retorno amplificado. Quando você compartilha esse vídeo com 3 pessoas, você não está apenas ajudando elas, você está ativando o princípio da multiplicação na sua própria vida financeira. O que você dá, circula e volta multiplicado. O que você guarda para você mesmo, seca e estagna. Pensa comigo. Se você realmente acredita que esse decreto vai abrir sua porta financeira, por que você guardaria isso só para você? Se você sabe que existe gente na sua família passando pela mesma sufocação financeira que você está passando, por que você não compartilharia essa chave com elas? Não é sobre forçar ninguém a assistir. É sobre oferecer a mesma oportunidade de ativação que você está recebendo agora. E quando você faz isso, quando você compartilha a solução em vez de guardar, o universo invisível interpreta como abundância, não como escassez. Então, depois que você terminar esse vídeo, depois que você decretar o salmo completo, você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pode ser no WhatsApp, pode ser no status, pode ser enviando direto para alguém que você sabe que precisa. E quando você fizer isso, você vai escrever uma frase simples: isso mudou minha vida financeira. Talvez mude a sua também. Nada forçado, nada insistente. Apenas uma oferta genuína.
E essa ação de compartilhar vai acelerar a manifestação financeira na sua própria vida de uma forma que você nem imagina. O que você compartilha se multiplica, o que você guarda estagna. E agora que você entendeu todos os princípios, chegou o momento que você estava esperando. Chegou o momento de eu revelar o decreto completo, o Pai Nosso da riqueza, a declaração de autoridade que vai destrancar sua porta financeira de uma vez por todas. Mas antes de eu falar as palavras, você precisa se preparar internamente. Não vai funcionar se você apenas ouvir passivamente. Você precisa ouvir com intenção de decretar junto comigo, com decisão de assumir cada palavra como sua, com convicção de que o que você está prestes a declarar já está se movendo no invisível para se manifestar no visível. Quando eu começar a falar o decreto, eu quero que você repita cada frase em voz alta. Não importa se tem gente por perto, não importa se você está no ônibus, no trabalho, em casa. Você abaixa o volume se precisar, mas você fala. Porque decreto que não é falado, não é ativado. Você pode concordar mentalmente o quanto quiser, pode achar lindo o quanto quiser, mas se não sair da sua boca, não tem poder. A palavra falada carrega frequência, carrega autoridade, carrega ativação. A palavra pensada fica presa dentro de você, sem gerar movimento no campo espiritual. Então respira fundo agora. Coloca a mão no peito se você quiser. Fecha os olhos por um segundo. Sente a expectativa do que está prestes a acontecer. Você está a segundos de distância de mudar sua trajetória financeira. Você está prestes a quebrar correntes de gerações, abrir portais de provisão, cancelar dívidas no mundo invisível antes mesmo delas desaparecerem no visível. E quando você terminar de decretar, você vai sentir algo diferente. Pode ser um arrepio, pode ser uma paz estranha, pode ser uma certeza súbita. Seja lá o que for, é o sinal de que a ativação aconteceu. Prepare seu coração, sua mente e sua voz para o decreto que muda tudo. E agora, ouça e repita comigo cada palavra deste Pai Nosso da riqueza. Pai da provisão infinita, eu me apresento diante de ti, não como mendigo, mas como herdeiro. Eu declaro neste momento que minha porta financeira está aberta, destravada, desbloqueada completamente. Toda corrente de escassez que operou na minha vida e na minha linhagem está quebrada agora, cancelada pelo poder da minha autoridade espiritual. Eu não aceito mais a miséria, não aceito mais a dívida interminável, não aceito mais viver sufocado financeiramente. Eu decreto que o dinheiro flui abundantemente na minha direção a partir deste exato momento. Eu declaro que toda dívida que me sufoca está cancelada no mundo invisível. Eu decreto aprovação de crédito. Eu decreto multiplicação da minha renda. Eu decreto oportunidades financeiras surgindo de formas inesperadas. Eu decreto que emergências financeiras não me alcançam mais, que o dinheiro que entra permanece e se multiplica, que a provisão divina me encontra em todos os lugares. Eu não estou pedindo favor, eu estou reivindicando herança. Eu não estou suplicando bênção, eu estou assumindo minha identidade de filho herdeiro da abundância. Eu decreto que 2026 é o ano da minha virada financeira completa e definitiva. A escassez acabou, a porta está aberta, a provisão está garantida. Eu recebo agora tudo aquilo que foi travado, tudo aquilo que foi bloqueado, tudo aquilo que estava esperando por mim. Eu decreto com autoridade, eu selo com convicção, eu ativo com fé inabalável. E que assim seja. Está feito, está selado, está manifestado. Amém. O decreto está feito, a porta está aberta, a provisão está garantida. E agora, você sabe exatamente o que fazer nos próximos 3 dias. Você chegou até aqui. Você ouviu o decreto completo. Você entendeu os princípios. Você sabe exatamente o que precisa fazer agora. E neste momento, você está numa encruzilhada espiritual. Ou você age de acordo com tudo que recebeu, ou você deixa isso morrer como mais um vídeo bonito que você assistiu e esqueceu. A diferença entre quem transforma a vida financeira e quem continua preso na escassez não está em quem ouviu o decreto, está em quem teve coragem de decretar de verdade. Então agora, neste exato momento, você vai fazer 3 coisas que vão selar sua ativação financeira. Primeira coisa, você vai nos comentários aqui embaixo e escreve "Eu creio" em letras maiúsculas.
Logo abaixo você escreve seu primeiro nome. E se você quiser ir além, escreve também uma frase declarando que 2026 é seu ano de virada financeira definitiva. Isso não é engajamento de canal, isso é pacto espiritual público. Segunda coisa, você vai dar like neste vídeo, porque o like é parte do ritual de ativação. É você marcando sua posição no mundo visível enquanto o invisível se move a seu favor. Terceira coisa, você vai se inscrever neste canal e ativar o sininho, porque nos próximos dias eu vou trazer decretos complementares que vão blindar sua prosperidade, que vão acelerar a manifestação financeira, que vão garantir que a porta que você abriu hoje não se feche de novo. E tem mais. Você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pode ser no WhatsApp, pode ser no status, pode ser enviando direto para quem você sabe que está sufocado financeiramente, assim como você estava. Quando você compartilha, você ativa o princípio da multiplicação na sua própria vida. Agora vem a parte mais importante de todas. Pelos próximos 3 dias consecutivos, você vai voltar neste vídeo e repetir o decreto completo em voz alta. Não pula dias, não deixa para depois, não faz só quando der vontade. 3 dias seguidos, no mesmo horário, se possível, repetindo o Pai Nosso da riqueza com a mesma convicção de quem está destravando uma porta que esteve fechada por tempo demais. E durante esses 3 dias, você blinda sua boca. Nada de falar de escassez, nada de reclamar da situação financeira, nada de decretar miséria disfarçado de desabafo. Você controla cada palavra que sai da tua boca porque agora você entende que cada palavra é um decreto, cada frase é uma ativação. Cada declaração está construindo sua realidade no invisível antes de se manifestar no visível. E quando chegar o 3º dia, quando você terminar a última repetição do decreto, você vai sentir que algo mudou. Pode ser uma paz estranha, pode ser uma certeza inexplicável, pode ser uma oportunidade que surge do nada. Seja lá o que for, é o sinal de que a porta se abriu completamente. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas antes de você sair daqui. Você realmente acredita que pode viver diferente em 2026? Você realmente está disposto a abandonar a mentalidade de mendigo e assumir sua identidade de herdeiro? Você realmente vai fazer tudo o que eu te pedi ou vai assistir esse vídeo, concordar mentalmente e não fazer nada? Porque o decreto está feito, os princípios foram revelados, a chave está na tua mão. Agora depende só de você usar essa chave ou guardar ela e continuar reclamando que a porta está trancada. Eu acredito que você vai usar. Eu acredito que você não chegou até aqui, não ouviu tudo isso, não sentiu tudo o que sentiu, para desistir agora na última etapa. Eu acredito que você está cansado de escassez, cansado de dívida, cansado de viver sufocado financeiramente. E eu acredito que essa é a sua hora de romper com tudo isso de uma vez por todas. Então vai lá agora, comenta, eu creio, escreve teu nome, dá like, se inscreve, compartilha, e nos próximos 3 dias, você volta aqui e decreta novamente. A porta está aberta, a provisão está garantida, o dinheiro está a caminho. 2026 é o seu ano de virada financeira completa e definitiva. Não porque eu estou dizendo, mas porque você decretou com autoridade de herdeiro. E quando um herdeiro decreta, o universo invisível não tem escolha, a não ser manifestar. Então vai em paz, vai em convicção, vai em certeza absoluta de que a escassez acabou. E quando o dinheiro começar a fluir, quando as dívidas começarem a sumir, quando as oportunidades começarem a aparecer, você volta aqui e testemunha nos comentários. Porque seu testemunho vai ativar a fé de quem ainda está em dúvida. Eu te vejo nos próximos vídeos. Eu te vejo nos comentários. E eu te vejo prosperando em 2026. A bênção está selada, o decreto está feito, a porta está aberta. Agora é só receber.